Boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Urbanview, um olhar sobre a cidade. E o nosso convidado de hoje é Aloísio Bonfim Margarido, diretor comercial do Aeroporto Internacional de Viracopos. Aloísio, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença no Urbanview. Obrigado a vocês pelo convite. Muito bem, nós vamos conversar aqui com o Aloísio sobre o nosso olhar da semana, que é Viracopos, Aeroporto Internacional de Viracopos. Qual é o plano de voo de um dos principais aeroportos brasileiros após a privatização? A gente quer conversar aqui com o Aloísio, abordar, entre outros assuntos, entre outros temas, que oportunidades de negócios traz a privatização desse aeroporto? O que é o modelo Aerotrópolis? Como os aeroportos brasileiros se relacionam com as cidades que estão no seu entorno? Vou pedir para a Sandra aqui contar para vocês como é que vocês podem participar ao vivo do nosso programa. Olá, sejam bem-vindos ao Urbanview. Você que está nos assistindo via site da Urban Systems, você pode participar ao vivo aqui na AltV. Basta você fazer o seu login e mandar suas perguntas, comentários. Inclusive já tem, viu, Gilberto? Um pessoalzinho participando aqui do nosso chat. Outra maneira de você participar é por meio da nossa enquete da semana. A gente sempre faz lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br, uma perguntinha relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no Urbanview. A pergunta de hoje: você é favorável à privatização dos aeroportos brasileiros? São 3 opções para você. Sim, totalmente. A segunda opção: parcialmente, a Infraero deve estar presente, ou não, devem ser 100% estatais. Bom, lá no final do programa a gente dá o resultado e o nosso entrevistado comenta um pouquinho com vocês. Muito bem, nós vamos iniciar na entrevista de hoje justamente perguntando para o Luiz para ele contextualizar um pouco para a gente o Aeroporto Internacional de Viracopos. Talvez muitos de vocês já conheçam, já tenham passado por lá, mas também muitos de vocês aí que estão pelo Brasil e pelo mundo talvez ainda não conheçam. Então, vou pedir para o Luiz, conta um pouquinho de Viracopos, o que era, o que está acontecendo, como é que foi esse processo de privatização. Bom, o aeroporto de Viracopos foi um aeroporto concebido há muitos anos atrás, na década de 30. Na década de 60, os militares decidiram que ele ia ser um aeroporto de São Paulo, porque ele tem uma condição climática muito boa, diferenciada. Você pode ver que normalmente quando a gente tem problema climático, seja Rio, seja São Paulo, os aeroportos são desviados para o aeroporto de Viracopos, e era para ser o aeroporto internacional de São Paulo. Por algum motivo, na década de 80, optou-se pela construção de Guarulhos, e o aeroporto de Viracopos acabou tendo uma característica muito mais de carga do que efetivamente de passageiro. É um aeroporto que está a 100 km da capital. Você, pela rodovia dos Bandeirantes, em 40 minutos está dentro do aeroporto, né? Hoje ele é a grande negócio, a grande receita do aeroporto é a carga, quase 70% da carga. E nós tivemos aí, mais ou menos em 2005, a chegada da Azul, a companhia Azul, uma companhia low cost, que mudou toda a história de Viracopos e tem uma história nova. A partir do momento que a Azul decidiu transformar Viracopos no seu hub, né? Ou seja, na sua operação, seu palco de operação principal. Exatamente, essa foi a história. A Azul nasceu como empresa, começou a procurar slots, a gente chama de slots, são as vagas, né? As vagas para pouso, decolagem, parada de aeronaves. Que é um problema, inclusive, no Brasil, né? A disputa por slots, principalmente Exatamente. nos grandes aeroportos, Congonhas, Cumbica e os aeroportos do Rio, terrível, Exatamente, né? A gente pode dizer que praticamente os aeroportos estão quase saturados com a infraestrutura atual, né? Claro que todos vão ter investimentos, vão ter abertura de mais slots. Mas a Azul chegou em 2005, é um aeroporto que transportava 1 milhão de passageiros, e hoje, em 2012, nós fechamos com 9 milhões de passageiros. Quer dizer, é um fenômeno assim, muito particular. Quer dizer, Viracopos hoje está dividido entre a questão da carga, o transporte da carga, que continua sendo uma vocação que vem da fundação, digamos, da criação dele, mas com acréscimo desse número de passageiros agora. Exatamente. Hoje o aeroporto de Viracopos é o maior aeroporto de transporte de carga. A gente transporta 35% toda a carga importada aérea que chega no Brasil, né? E ele funciona muito à noite, essa chegada dessas aeronaves, são aeronaves puro cargueiros. E agora com a Azul a gente tem um perfil novo, que é o perfil passageiros, né? Muito bem. E eu queria então agora que a Luísa falasse um pouquinho sobre esse modelo. E a Sandra, uma pergunta, que eu vou pedir para você fazer, Sandra. Exatamente, eu queria que você contextualizasse um pouquinho o que é esse Aerotrópolis, né? E o que você acha desse modelo? Bom, Aerotrópolis é um conceito recente no mundo, né? A gente tem alguns casos já que existe, por exemplo, o aeroporto de Schiphol na Holanda
é um clássico de Aerótrópolis. E nós temos lá no aeroporto de Viracopos, com todas as expropriações, com toda a área que nós temos quase 1.000 alqueires, quer dizer, uma grande fazenda que a gente tem para desenvolver. Desses 1.000 alqueires, atualmente vocês estão utilizando quanto? Na realidade, os 1.000 alqueires são 25 km², hoje nós temos 8 km². Então, mais ou menos 1/3 vocês utilizam. Exatamente. Dessa área. Nós temos a área, 1/3 da área. E nós temos aí a projeção de chegar em 25 km². Então, Aerótrópolis, digamos, o nome diz, né, a cidade polis aero, quer dizer, é o conceito de você transformar o aeroporto realmente numa cidade. Você integra todos os serviços aeroportuários com hotéis, com escritórios, com lojas, com shoppings, com serviços. Então, você faz uma vida dentro do aeroporto. E por quê? Porque normalmente o aeroporto é um local que tem boa acessibilidade, isso particularmente na Europa. Você tem trem, metrô, etc. Você tem acessos rodoviários, né? Por exemplo, no caso da Alemanha, você tem um acesso ao porto, né? Então ele acaba virando um núcleo, um centro de negócios. Agora, no caso de Viracopos, você tem um excelente acesso viário, né? Pensando só da capital grande de São Paulo para lá, você tem 2 rodovias grandes, né, que são a Bandeirantes e a Anhanguera, você tem linhas de ônibus, você tem, como é que se fala? Enfim, fácil acesso à rodovia Santos Dumont, que é a rodovia que dá acesso ao aeroporto. Mas são rodovias excelentes, de muito boa qualidade, mas a gente não tem nenhum tipo de transporte público alternativo, ou seja, trem, metrô. Tem alguma previsão? Existe algum trabalho em conjunto com o poder público nesse sentido? Olha, na realidade, realmente a mobilidade do aeroporto, em termos de passageiro, é prejudicada por falta desse meio de transporte. O governo federal tem o projeto do trem de alta velocidade, que é o Rio-São Paulo-Campinas, e está previsto, nós já deixamos no nosso novo terminal uma estação para a chegada desse trem. Então nós vamos ter, por São Paulo, o trem de alta velocidade. Paralelo a isso, o governo de São Paulo está estudando a utilização de uma linha existente para colocar um trem de alta performance, que a gente chama, que é um trem de 100 km/h, que é utilizando antigas linhas da CPTM, que faz São Paulo, Jundiaí, Campinas. Que já seria um avanço, né? Que mesmo, eu fico pensando aqui se é necessário realmente a gente ter um trem-bala. Se a gente tivesse um trem de boa qualidade fazendo essa ligação, se me permitisse sair da minha casa, pegar um metrô, fazer uma baldeação com um trem, chegar no aeroporto. Porque hoje o pessoal que mora em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem um pouco digo assim, de preguiça, vamos chamar assim. O aeroporto de Viracopos está sendo mais utilizado pelaquela região toda que envolve o aeroporto, que é uma região muito rica. Você sabe que nós fizemos uma pesquisa recentemente, nós começamos a perceber que o morador de São Paulo, da Zona Sul e da Zona Oeste, tem preferido usar Viracopos. Apesar de ser uma distância maior do que Guarulhos, você tem a certeza do horário que você vai chegar, porque você entrou na rodovia, são 40 minutos. Então, apesar da distância, as pessoas estão procurando Viracopos por conta de evitar trânsito e ter a certeza da chegada. Você acha que esse acesso aos aeroportos hoje aqui no Brasil, para pegar especificamente o caso de São Paulo, quer dizer, você conseguir acessar o aeroporto de Cumbica, Marginal Tietê, você conseguir acessar o aeroporto de Viracopos apenas e tão somente a estrada rodoviária, isso é um grande gargalo hoje para o aumento do movimento aéreo? Com certeza, com certeza. Essa acessibilidade dos aeroportos é uma coisa muito complicada. Você perde uma tarde para fazer um voo internacional noturno, por exemplo, né? E nós temos notado o seguinte, o aeroporto de Viracopos, pelo que você comentou, do acesso de malha viária, a gente tem sido procurado muito por empresas de couriers, seja Correio, seja FedEx, esses tipos de empresa. Por quê? Porque de lá você consegue ir para o interior de São Paulo, você consegue para o interior do Brasil, para o Rio de Janeiro, lá do Oeste, e acessar São Paulo pelo Rodoanel, ou seja, em diferentes pontos da cidade. Então, só para você ter um dado estatístico interessante, o Correios tinha uma velocidade média dos caminhões e da distribuição de cartas em São Paulo, em 2005, da ordem de 40 km/h. Hoje, em função do tráfego de São Paulo, é 17 km/h. Quer dizer, então, numa conta rápida, ele teria que dobrar a frota para ter a mesma eficiência do serviço, e vem perdendo eficiência. Então, eles têm procurado, o aeroporto do Brasil tem montado hubs de distribuição de cartas e encomendas nessa região do interior de São Paulo, justamente para poder ter uma maior mobilidade e velocidade nessa distribuição. Para voltar depois ao conceito do Aerótrópolis, eu queria perguntar para você o seguinte. Bom, você representa a privatização do aeroporto de Viracopos, né? A empresa que participou do processo e ganhou o processo de privatização.
Qual foi o estudo que vocês fizeram, quer dizer, o antes, né? E como foi a situação que vocês encontraram no aeroporto e quais são os planos que vocês estão fazendo? Então, vamos dividir um pouco essa pergunta que ela está grande. Quais foram os estudos? Como é que vocês viram o aeroporto? Que oportunidades vocês enxergaram em Viracopos? Bom, todos os estudos partiram de um edital que foi fornecido pela Infraero, pelo governo federal, onde esse edital tinha uma série de inputs, uma série de dados para você poder fazer o quê? O que é uma concessão aeroportuária? Eu estou usando o aeroporto e é como se eu pagasse um aluguel, que é o que a gente chama de outorga. Então, anualmente, a gente tem que pagar uma grande quantia de dinheiro para o governo federal pela utilização do aeroporto. Em contrapartida, eu posso, como um agente privado, explorar todos os negócios comerciais lá. E todas as receitas do aeroporto são minhas, seja tarifárias, que seriam pouso, decolagem, tarifa de passageiros, carga, ou não tarifárias, que a gente chama de comerciais. Exploração de pontos comerciais, construção de um hotel, esses tipos de negócio. Então é uma conta muito quer dizer, eu opero, tenho um custo com a operação, tenho que pagar um aluguel. Quanto melhor você rentabilizar aquela história, melhor vai ser a sua performance. Melhor resultado. E o que acontece? Nós todos os concessionários, temos nesses primeiros anos um grande volume de investimento. E que a gente dividiu em obras emergenciais, que são as obras que a gente tem que fazer imediata, por exemplo, duplicação de banheiro, aumentar as salas de embarque, mudar a sinalização, melhorar os estacionamentos todos, né? Isso a gente tem visto nos aeroportos concessionados. E temos também um plano de investimento que é a construção de um novo terminal, no caso de Viracopos, um novo terminal para 14 milhões de passageiros, moderno, um terminal bastante grande, assim como os outros aeroportos também estão construindo terminais novos. Vocês assumiram o aeroporto quando? Nós assinamos o contrato em junho do ano passado, nós assumimos em novembro com a supervisão da Infraero e a partir de fevereiro efetivamente nós sozinhos. E trazendo um pouco para esse presente, esse passado recente e presente agora, quais foram, então, vocês, a partir do momento que vocês assumiram efetivamente o aeroporto de Viracopos, quais foram os 3 maiores desafios que vocês listaram? Isso aqui a gente tem que resolver esses gargalos para a gente poder operar bem. Bom, a primeira coisa que a gente foi fazer foi a sala de embarque no aeroporto de Viracopos, que era uma panela de pressão, né? Nós dobramos a quantidade. Panela de pressão, inclusive no sentido quente. Também. Que era uma quantidade de gente muito grande, às 5, 6 horas da manhã o aeroporto ficava caótico de gente, né? Isso foi uma medida muito rápida. Banheiros, o aeroporto era carente de banheiros e a questão dos estacionamentos também eram mal sinalizados, não tinham coberturas, não tinha uma série de infraestrutura. Ou seja, você está falando das questões básicas para a operação e mínimas para de um aeroporto. Né? Isso é chegar, estacionar, entrar, fazer seu check-in, ter uma sala de espera decente e poder embarcar. Exatamente. E aí, paralelo a isso, a gente fez repintura, redistribuição de pátio de aeronaves. Estamos fazendo grandes investimentos no terminal de carga com câmeras frias para receber produtos farmacêuticos, alimentícios, né? E no sistema viário todo do aeroporto, questão de táxi, questão de parada de ônibus, enfim, tudo isso é uma ordenação que não é rápido, é um processo mais ou menos lento, mas eu acho que para 7 meses as 3 concessionárias fizeram bastante serviço. E agora, no médio prazo, digamos aqui, quer dizer, passado esse momento de assumir o aeroporto, de fazer essas obras emergenciais, a médio prazo, quais são os principais desafios? Bom, no nosso caso, em Viracopos, é efetivamente terminar um novo terminal, né? Nós estamos fazendo um terminal aí de 140 mil metros quadrados para 14 milhões de passageiros. São 34 pontos de embarque, todo moderno o aeroporto, com finger, né? Para a recepção dos passageiros, com todo automatizado, com check-ins compartilhados. Então a gente tem um desafio grande aí que é fazer essa obra e colocar tudo isso operando. Essa concessão de vocês dura quanto tempo? 30 anos. 30 anos. No caso do Viracopos, função do volume de investimentos, é a maior concessão. E vocês esperam chegar ao final desses 30 anos? Qual o estudo lá na frente? Vocês imaginam que vai ser um aeroporto de que tamanho? O nosso estudo lá na frente é chegar no Aerótrópolis, né? O que acontece? Hoje a gente tem contratualmente a obrigação de fazer essa obra, que é o terminal, e nós temos gatilhos contratuais que, à medida que eu vou chegando numa determinada quantidade de passageiros, eu sou obrigado a fazer investimentos. Então, eu tenho que construir uma segunda pista com 17, 20 milhões de passageiros, eu tenho que fazer uma terceira pista, eu tenho que fazer até uma quarta pista daqui 15, 20 anos, quer dizer, vai ser o único aeroporto
na América Latina com 4 pistas e 3 pistas simultâneas. Isso é uma coisa que a gente vê muito nos Estados Unidos, não temos no Brasil, na América Latina, né? E nós temos todo um desenvolvimento imobiliário dentro do aeroporto, que é efetivamente a criação do Aerotrópolis. Então vamos falar um pouquinho dessas oportunidades de negócios trazidas por esse conceito de Aerotrópolis, né? Que segmentos, né? Quer dizer, eu fico imaginando assim, ok, hotel é uma coisa básica, né, Sandra? A gente imagina que a pessoa chega, precisa fazer um pernoite ali, precisa ter um hotel. Agora, pode ter restaurante, cinema, supermercado. O que é um modelo Aerotrópolis ideal na sua visão, ou pelo menos na visão do aeroporto de Viracopos? Bom, hotel, que é uma carência muito grande na região, hoje você vai lá não consegue encontrar hotel. A segunda são edifícios corporativos, a gente tem muito agente de importação e exportação dentro do aeroporto. Esses agentes demandam escritórios, né? Estamos falando também de galpões e áreas industriais para estoques, etc., e transportadoras, né? E estamos falando também de shoppings, de restaurantes, enfim, todo um comércio em torno desse aeroporto. O modelo desses negócios, como é que vocês, na sua maioria, pelo menos vocês estabelecem? São negócios onde vocês vão investir ou vocês vão ceder a área e vão entrar em sociedade? Como é que funciona? A gente pode fazer qualquer um desses modelos. Nós somos um ente privado e a gente pode optar, seja pelo aluguel da área e deixar que alguém faça o investimento, ou seja, através da gente fazer o investimento e ir ao mercado vender isso, ou uma terceira opção que é o que a gente chama de build to suit, que é construir conforme a demanda do cliente. Tá, você constrói, você faz investimento e sobre algumas especificações do cliente e esse cliente opera. Exatamente, eu alugo para ele por um determinado período. O que é muito importante saber? Passados 30 anos de concessão, todos os bens e todos os investimentos que estão feitos no aeroporto passam automaticamente à União. Então, isso em negócio imobiliário tem gente que não gosta. Ou seja, também quanto mais cedo a pessoa fizer começar, mais tempo ela vai poder usufruir, assim como vocês. Exatamente. Que também não tem garantia de renovação. Você tem algum mecanismo de preferência de renovação caso a operação do aeroporto esteja contente? Olha, na realidade, isso não, uma licitação terminou, abre uma licitação. Não, na realidade a gente tem um contrato de concessão de 30 anos mais 5, pode ser prorrogado automaticamente por mais 5, e a gente entende que a prorrogação é função de inconformidades. O que são inconformidades? Eu ganhei a licitação do aeroporto e dei um preço função de algumas condições. Se eu começo a encontrar condições que não estão de acordo com o que eu coloquei na minha oferta, eu tenho direito a fazer uma reivindicação e essa reivindicação sempre é paga numa extensão de prazo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, não é o caso. Eu recebi uma série de ativos dentro do aeroporto, todos os equipamentos, empilhadeiras, computadores, sistemas. Se eu começo a encontrar problemas nesse sistema e tenho que fazer um investimento que não estava previsto, eu posso fazer uma reivindicação ao governo e ganhar uma prórroga de prazo. Mas eu não posso garantir ao investidor. Muito bem. Sandra? Bom, Aloysio, a gente está falando dessa história dos aeroportos. Quais as diferenças entre desenvolver negócios e projetos dentro da área aeroportuária e fora dela, nas cidades vizinhas? Bom, na realidade, dentro do sítio aeroportuário, o que acontece? Primeiro que você tem um serviço 24 horas, né? Você tem restaurantes, você tem todos os serviços. Já é uma característica diferenciada. Já é uma característica diferenciada. Dentro do aeroporto, a gente não está submetido a leis de zoneamentos, e sim a leis e resoluções, seja do Ministério da Aeronáutica, seja da ANAC, Infraero, etc. Isso sim, né? E a proximidade com o que se usa muito na Aerotrópolis? As pessoas, hoje com essa questão de globalização, as empresas têm escritórios muito difundidos no mundo ou dentro do Brasil mesmo, e acaba virando ponto de encontro. Então a gente vê, por exemplo, na Inglaterra, a gente viu isso recentemente, o aeroporto de Heathrow tem salas de reunião, as pessoas voam da sua cidade-sede, se encontram lá, fazem suas reuniões, almoçam, jantam lá no aeroporto, se for o caso, pega o avião e vão embora. Se for o caso, dorme, se não, também pega o avião. Exatamente. E volta. Então toda essa mobilidade e todo esse serviço de 24 horas facilita muito, vamos dizer, esse mundo globalizado que a gente tem vivido hoje.
Agora, como é que é o interesse, como é que está o interesse da área privada, da iniciativa privada nessa questão de Viracopos? Quer dizer, abre-se uma série de oportunidades de negócios. O pessoal já está ali, está de olho, está buscando, está sendo ativo, ou vocês é que estão tendo que ir atrás e buscar parceiros? Na realidade, estão nos procurando bastante. Existe muitas dúvidas ainda. O mercado tem um pouco de receio, função de ser uma privatização, é uma coisa nova, uma privatização de aeroporto, né? Alguns ficam receosos pelo fato de fazer um investimento daqui a 30 anos e passar para o governo federal, enquanto a partir tem outros. Pô, se eu não paguei meu investimento em 30 anos, o negócio não é bom. Né? Então a gente tem de tudo lá dentro, realmente a gente tem de tudo. Agora tem uma curiosidade aqui, uma pergunta que veio na minha cabeça, que é o seguinte, o pessoal brinca muito do preço do cafezinho do misto quente no aeroporto, né? Diz que os aeroportos brasileiros são uma verdadeira assalto, porque você não tem opção, então você chega lá, tem uma rede que domina o negócio e o camarada cobra o preço que ele quiser pelo cafezinho, o preço que ele quiser pelo pão de queijo. Como é que fica, agora falando sério, como é que fica, assim, quais são os cuidados que vocês, como concessionários do aeroporto de Viracopos, pensam em tomar ou vão tomar para resguardar também o conforto e a qualidade do serviço para os passageiros? Bom, na realidade, realmente o aeroporto tem preço mais alto que outros locais. E aí, isso é mundial, na sua visão? É mundial. Porque acontece? O aeroporto você trabalha 365 dias por ano, 24 horas por dia. Você tem uma rotação, você tem que ter uma quantidade de gente trabalhando num bar, numa cafeteria, muito maior do que num shopping, em qualquer outro lugar. Paralelo a isso, todas as pessoas que vão trabalhar no aeroporto são obrigadas a fazer um curso de segurança, né? Seja se identificar uma mala abandonada no pátio, seja uma atitude suspeita. Então, todas as pessoas que trabalham lá. Então, tudo isso demanda tempo e demanda uma quantidade de gente muito grande. Ou seja, o investimento para você operar um restaurante num aeroporto, teoricamente, é maior do que você faz quando você monta ele num shopping center normal. E a logística também é muito diferente. Você entrar com um produto, você sair com lixo, é uma logística muito diferente do que... Porque você está com o aeroporto em movimento de um shopping que ele fecha 10, 11 horas da noite, você tira todo o lixo, renova todos os seus estoques. O aeroporto, ele é um ser vivo que você tem que estar... Então, tudo isso demanda mais custos, né? E outra coisa, o aeroporto, por exemplo, Viracopos, chega a passar 40 mil pessoas por dia. Quer dizer, você tem um volume, um faturamento grande, mas tudo isso demanda custos, né? Quais são os principais serviços que vocês estão prevendo instalar em Viracopos aí para atender esse passageiro dentro desse conceito de aerótrópolis? Além do hotel que você já se referiu. Na realidade, o que acontece? Nós temos uma cultura, nos aeroportos brasileiros, nós temos muito poucos serviços dentro da área restrita. O que a gente chama de área restrita? A pessoa que passou o raio-x para embarcar, você tem pouca opção de café, de lanche, de loja, etc. Diferente do que você vê nos Estados Unidos e na Europa. No nosso projeto, por ele ser um aeroporto hub de conexão, nós temos quase 40% das pessoas que estão em conexão, a gente privilegiou muito essa área restrita. Essa área onde o passageiro já está presente. Ele está presente. Ele chega de um voo e vai embarcar no outro voo. Tem uma hora, tem meia hora. Ele nem sai daquela área, né? Ele tem todo o conforto para ficar dentro desse... Então, esse é um serviço que a gente quer dar, que a gente acha bastante interessante. Como é que está essa questão do voo internacional em Viracopos? Eu fiquei sabendo pela mídia que houveram algumas companhias aéreas, né, TAP, no Ibéria, não sei, não me recordo ao certo qual delas, começaram a experimentar de operar alguns voos internacionais para atender a grande demanda, que é uma região muito rica, essa região onde está localizado Viracopos. Como é que está essa questão de voos internacionais para passageiros? Bom, na realidade, acontece o seguinte, o aeroporto de Viracopos não tinha infraestrutura para voo internacional. Nós tínhamos, primeiro, não tínhamos um duty free. Há 10 anos que o duty free no Viracopos estava fechado. Ele foi autorizado a sua abertura e deve abrir agora quinta-feira. Nós não temos serviço de catering. Todo o catering, que é a alimentação de bordo, vem de São Paulo. Nós estamos fazendo investimento. Ou seja, nesse catering. Tem que ser feito um catering lá no aeroporto de Cumbica, o próximo as refeições saem de lá, traz estrada, etc. Se submete a um trânsito para carregar a aeronave. E aí que você começa a ter problemas de logística. Embarca um passageiro a mais, ou você começa a ter falta de alimentação, isso é um problema. E outro problema que nós temos, não temos sala VIP, quer dizer, as pessoas compram uma passagem executiva e embarcam num saguão. Na mesma condição de que um passageiro da classe tudo isso nós já estamos mudando e agora, a partir de julho, aí, já nas próximas semanas, a gente já vai ter a sala VIP, já vamos ter
O Dutch Free e, bom, o Cater a gente vai continuar, que isso vai demorar mais uns 3 ou 4 meses. Porque são todas instalações muito grandes, né? São. Imagina uma cozinha de Cater. O Cater é uma cozinha industrial, né? Tem 1.500 metros quadrados, uma cozinha industrial dessa, é muito grande. Então, dentro desse contexto, a gente tem algum voo internacional hoje de passageiros? Temos de TAP São Paulo, Lisboa. TAP São Paulo, Lisboa, um voo semanal, diário? São 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Terça, quinta e sábado. E aí tem já companhias aéreas que, em vista dessa privatização, da construção do catering, da Dutch Free, sala de embarque, já estão... Então, eu vou até dar um dado estatístico para vocês. Uma dessas companhias nos deu um número que a gente ficou muito impressionado e mostrar o potencial de São Paulo. De cada 10 passagens que são vendidas, por exemplo, para Miami, 7 são do interior. Quer dizer, então, aquele interior de São Paulo tem um potencial muito grande. O interior de São Paulo continua sendo o segundo maior mercado consumidor do Brasil. Exatamente. Mais até mesmo que o do Rio de Janeiro, né? Mais que o Rio de Janeiro. Hoje, eu tenho um dado estatístico, por exemplo, hoje, com o crescimento da Azul, nós já superamos a quantidade, o Santos Dumont em termos de quantidade de passageiros. Já estamos maior que o Santos Dumont hoje. Muito bem. Eu vou pedir, nós estamos entrevistando hoje aqui, a conversa tão interessante que eu até esqueci de contar para quem chegou agora. No Urbanville de hoje a gente está conversando com a Aloysio Bonfim Margarido, diretor comercial do Aeroporto Internacional de Viracopos. E eu vou pedir para o pessoal aqui da ilha, a gente tem 3 quadros que eu vou pedir para colocar. O primeiro rapidamente, o Aloysio a gente vai ver aqui, o Aloysio vai comentar. Tá aí, o primeiro quadro fala da demanda atual de passageiros, que em 2008 era da ordem de cerca de 1 milhão de passageiros, né? Nós estamos então chegando a 2012, quer dizer, o final do ano passado, perdão, 2012, com quase 9 milhões de passageiros. Ou seja, um crescimento aí... 9 vezes em 4 anos, quer dizer, é fantástico. Isso não tem história no mundo. E qual a previsão? Fechou 2012 com quase 9 milhões e vocês imaginam fechar 2013 com? Com quase 9,5, quase 10. Quer dizer, é um aumento de 1 milhão. Aumenta quase de 1 milhão por mês. Por ano. Você citou que o novo terminal vai incrementar? Ele é um terminal com capacidade para 14 milhões de passageiros. O novo terminal? Quer dizer, 14 milhões se somam esses 8, 9 milhões? Não. Esses 8 eu transfiro para lá e chego até 14 milhões. Tá, entendi. Quando eu estiver próximo de 14 milhões, eu preciso aumentar já o novo terminal. Aí você precisa ampliar, aí entra a construção de uma segunda pista. Exatamente. Segunda pista e mais um pedaço de terminal. E a gente vai quando você entra com um terminal novo em operação, o terminal velho para e vai ser reformado, alguma coisa? Contratualmente, ele seria desativado. Seria desativado. Mas a nossa ideia é mantê-lo para aviação executiva. Que hoje existe uma demanda muito grande e o mercado de São Paulo está saturado. Boa pergunta, a questão da aviação executiva que cresce de forma espetacular no Brasil, seja a frota de helicópteros, seja a frota de jatos executivos, e o pessoal, com seus jatinhos, brigam a tapas por slots. Exatamente. Quer dizer, você tem esse potencial de aviação executiva para atender também. Temos esse potencial e tem uma vantagem que muitos aeroportos aqui em São Paulo não têm. Nós somos um aeroporto internacional. Então ele pode fazer com o avião executivo dele, particular, voos internacionais. Hoje, ele tem que sair de Congonhas ou de um outro aeroporto desse privado, ir a um aeroporto internacional, fazer a alfândega, vamos dizer, o passaporte e fazer o voo internacional. Ele pode fazer direto de Viracopos. E nós vamos ter um terminal antigo, que a gente vai fazer uma reforma nele para atender esses tipos de demanda. Na Copa tem muito isso. Tem, né? O tráfego aumenta muito, né? Na África do Sul, nós temos uma estatística, foram 20 mil voos de avião executivo no período da Copa, em 15 dias. Quer dizer, é um número fantástico. Nós não temos onde pôr esses aviões, né? Chega o pessoal da FIFA, chega os patrocinadores. Vamos colocar o segundo quadro aí na tela para a gente poder comentar? Vamos lá. Essas aí são as imagens, então, da maquete eletrônica do novo terminal. Do novo terminal. É uma construção relativamente simples, né? Ele é todo de vidro, bastante iluminado, né? E dá para ver ali embaixo, nos quadros de baixo, o edifício garagem na frente do terminal, para 4 mil vagas coberta, e os piers de embarque. Temos um pier nacional, o que a gente chama de doméstico, um internacional e doméstico, ele é reversível, e um puro internacional. Agora direitinho com os fingers aí, para a gente poder ser atendido claramente, de uma forma mais confortável. Exatamente. Né? Vamos colocar o terceiro quadro para a gente terminar de comentar aqui? Bom, esse aí é o nosso Aerotrópolis terminado, quer dizer, os 5 ciclos aí de crescimento do aeroporto, uma previsão para 2038. Nós estamos falando de 80 a 90 milhões de passageiros, então é interessante você ver o que é... 2038, puxa vida, hein? 80 milhões de passageiros, nós estamos falando de 9 milhões atualmente.
a previsão de ir para 14 milhões com a inauguração terminal e 38 milhões. Vamos voltar lá para a imagem que a gente quer ver mais um pouquinho. Só 80 milhões. 30 milhões. Olha, aquele vermelho, o vermelho são os terminais novos que nós vamos construir. As pistas estão muito claras no desenho. O que é verde do lado direito é tudo carga, que ele vai continuar um aeroporto de carga. Nós vamos chegar a 850 mil toneladas de carga. E aquele eixo do meio, ali que tem aquilo lá vai ser o nosso Aerotrópolis, todo o desenvolvimento imobiliário do aeroporto. Muito bem, Luiz, eu queria aproveitar esse ensejo que você comentou sobre cargas, que você falasse um pouquinho, né? Se Viracopos ainda vai manter essa vocação de transporte de cargas, que tipo de cargas a gente vai ter, né, no aeroporto, se você vê potencial para transitar por Viracopos, como é que você vê essa questão? Bom, hoje o aeroporto de Viracopos é o maior aeroporto, transporta 34% de toda a carga aérea que chega ao Brasil. Nós estamos lá na região num polo de excelência tecnológica e automotiva. Então, muitas peças e muitos componentes eletrônicos são importados pelo aeroporto. Nós temos de 13 a 15 voos internacionais de cargueiro puro toda noite. Nós fomos recém-habilitados para receber o 747-800, que é um gigante, foi o primeiro aeroporto na América Latina habilitado para isso, que carrega 120 toneladas de carga, né? E a gente está buscando também, precisa trazer voos internacionais de passageiros, porque hoje a equação da aviação, ela se complementa com passageiros e carga no porão dos passageiros, ou na barriga dos passageiros, como a gente fala. Então é muito importante a gente trazer os passageiros e continuar aumentando a carga. Sim, porque o avião misto, digamos assim, de passageiro e carga, ele transporta os dois. Exatamente. O de carga só transporta a carga, então você rentabiliza. Porque exatamente. Você tem duas receitas aí num voo Você misto. tem uma ideia, um 777, Boeing 777, quando ele está com carga, ele paga quase 30% do voo. Então, do custo do voo. Então você consegue dar tarifas mais acessíveis a todo mundo. Mais uma última curiosidade minha aqui, como é que fica essa questão da operação técnica do aeroporto? Então, a técnica, dizer assim, torre de controle, aqueles equipamentos que ficam lá com sonares, etc e tal, os controladores de voo, isso tudo vocês, por exemplo, vocês vão renovar esse tipo de equipamento ou isso é uma coisa que é da ANAC, da Infraero, vocês não têm nada a ver com isso? Não temos nada a ver com isso. Isso hoje quem administra os controladores são da Infraero, né? E toda e qualquer mudança nessa questão, seja tecnológica, é diretamente com a ANAC, com a Aeronáutica, quer dizer, etc. Quando tem uma renovação de equipamento na torre de controle, isso é um investimento do governo federal. Agora, eu quero, como privado, fazer alguns investimentos de navegação aérea na pista para aumentar a segurança. Não aumentar a segurança, é um sistema seguro. Mas aumentar... você quer colocar um SL2, né, para facilitar qualquer tipo de aterrissagem. Aí o Infraero falou assim, não, eu não vejo por que colocar, mas você quer colocar, você pode. Combinado com eles eu posso. Combinadamente com eles. Pedir autorização. Porque a Infraero continua sócia do aeroporto. 49% é da Infraero. E a gente quer fazer isso tipo de coisa, porque conforme o nível de neblina, conforme o tipo de equipamento que você tem no aeroporto, você pode pousar ou não. Então a gente quer ter o máximo possível de condição para fazer os pousos e decolagem do instrumento. Agora, Viracopos, em termos de passageiro, não vai se aproveitar, digamos, do boom de movimento aéreo da Copa 2014 e Olimpíadas 2016? Não, nós não somos cidade sede de jogo e o nosso nome é backup. Ou seja, nós somos um backup de São Paulo. Não consegue pousar no Rio de Janeiro. Rio, de São Paulo, vai para lá. A única coisa que nós sabemos que vamos ter próximo ao aeroporto é uma área que foi habilitada para alguma seleção fazer a sua concentração. E a gente espera receber muito voo charter, porque também fazem muito voo charter durante a Copa, né? E, como eu comentei já, os voos privados, né? As primeiras investimentos dessa aerotrópolis, tipo hotéis, quando é que você vê os primeiros ficando prontos? Qual a previsão? Olha, nós já estamos com alguns pacotes na rua, de algumas licitações, uma licitação privada, e são obras que levam 18 meses, 2 anos. Então eu acho que no final de 2014, metade de 2015, a gente já vai ter 2 hotéis lá, já estamos fazendo hangares aí, seja de manutenção, seja de couriers, e isso já está andando. Muito bem.
Nós estamos entrevistando hoje no programa Urbanview Aloysio Bonfim Margarido, diretor comercial do Aeroporto Internacional de Viracopos, e o nosso programa já está chegando ao fim e eu vou pedir para a Sandra então trazer o resultado da enquete, Sandra. Tchararam. Pois é, a pergunta de hoje na nossa enquete do dia era: você é favorável à privatização dos aeroportos brasileiros? 6% disseram parcialmente, a Infraero deve estar presente. 11% disseram não, devem ser 100% estatais. E a maioria, 83%, disseram sim, totalmente. O que você acha desse resultado, Luiz? Aliás, antes que você responda a sua opinião sobre esse resultado, existem aeroportos, vamos limitar as grandes cidades do mundo, Londres, aeroportos dos Estados Unidos, da Europa, etc. Existe aeroporto 100% privado? Ou sempre tem uma participação do governo? É uma pergunta antes de você comentar a nossa resposta. Tem o aeroporto Gatwick em Londres, ele é 100% privado. Mas normalmente sempre tem um... Só que ele é regulamentado por uma ANAC local, vamos dizer assim. Tá. Então, quer dizer... Ele não faz o que ele quer. Então, bom, só repetindo, Sandra. Então, as nossas porcentagens quanto? O menor é... 6% parcialmente. Parcialmente a Infraero deve estar presente. 11% disseram não e 83%, a maioria disseram sim. A maioria diz sim totalmente. Está sintonizado com o que você vê por aí? Olha, eu acho que sim, porque a gente vê... A Infraero é uma empresa, é a maior administradora de aeroportos do mundo, né? Ela administra todos os aeroportos do Brasil, não existe empresa no mundo que administra isso. Tem muita competência instalada, só que ele tinha um limitador muito grande de atuação, que é efetivamente a lei de licitação pública. Então, quando você precisa fazer uma obra emergencial, arrumar um banheiro, arrumar uma sala de embarque, remodelar um pátio, ele tem que fazer uma licitação, ele pode levar de 6 meses a 2 anos para realizar isso. E uma empresa privada pode começar uma obra dessa em semanas. Então, eu acho que esse misto que a gente está fazendo, infraero privado, é muito bom. Nós temos a competência dele, nós temos ficamos com mais de 50% da equipe, né, infraero do aeroporto, e com a agilidade de um privado. Eu acho que isso é uma equação muito, muito interessante para dar certo. E aí é interessante, imagino eu, porque o governo fica no seu papel de garantir os investimentos, de fiscalizar o bom funcionamento do aeroporto, o bom funcionamento da concessão que foi otorgada, exatamente, enquanto que a iniciativa privada tem a agilidade, tem a rapidez, porque aí começa a haver realmente uma disputa por mercado, né? Quer dizer, você tirar a carga daqui, tirar voo dali, né? O passageiro preferir. É uma luta pela maior eficiência, para você trazer o máximo possível de rendimento para o seu aeroporto. E aí como é que você faz isso? Melhorando e pondo um bom serviço. Então é bom, todo mundo ganha, eu acho. Conversamos no Urbanview de hoje com o Aloysio Bonfim Margarido, diretor comercial do Aeroporto Internacional de Viracopos, ao qual eu agradeço muito a sua vinda aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar do aeroporto de Viracopos, que pouca gente conhece, né? A Sandra, com certeza, que ela gosta de passagens a preços baixos, voos internacionais Quem não em gosta? conta, né? Ela vai brevemente, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, estar decolando para suas viagens para Viracopos, né? Com certeza. Muito bem. A gente pode depois pedir um desconto na taxa aeroportuária para ele. Gente, muito obrigado por vocês assistirem o Urbanview de hoje. Esse programa estará disponível aqui. A Sandra agora vai dar todos os caminhos para vocês. Verdade, se você perdeu algum trecho do programa ou quiser assistir novamente, você acessa a versão na íntegra. Vai estar disponível no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/urbansystems. E no iTunes também você consegue, é só procurar o nosso canal Urban Systems. Você também consegue a sessão compacto com os melhores momentos do programa no YouTube e no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. É isso, Gilberto? É isso aí. E o nosso próximo programa, Sandra? Não percam na próxima quarta-feira, dia 10 de julho, o programa Urbanview, que vai conversar com Horácio Forjaz, diretor-geral do Parque Tecnológico São José dos Campos, uma organização que tem como principal objetivo fomentar o surgimento, o crescimento e a consolidação de empresas inovadoras. Bom, então é na quarta-feira, às 17 horas, a gente aguarda você lá. Até lá. Muito bem, gente. Você que nos assistiu, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Até uma gente. próxima oportunidade. Até lá.